Olá, seja muito bem-vindo ao Bsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai realizar a construção de um algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, para realizar o reconhecimento de imagens através da linguagem Python. Como introdução, o que a gente vai fazer na prática? Criar um notebook Python para reconhecimento de imagens, onde que a gente vai pegar aí um dataset, um conjunto de dados, uma base de dados online, chamada Cats versus Dogs, que são cães e gatos. O objetivo do nosso modelo preditivo aqui, utilizando rede neural CNN, a Convolutional Neural Network, que é a rede neural convolucional, através da library Keras, é executar aí um modelo, criar um modelo para a gente submeter fotos de cães e gatos, e esse modelo vai dizer se o conteúdo que tem naquela imagem ali é um cão e é um gato, e em quantos por cento ele vai dizer que é um cão ou não é um cão, no caso, será um gato, tá? Como pré-requisitos, a gente vai precisar, claro, do Python instalado. A gente vai instalar as libraries TensorFlow, a NumPy, a Matplotlib e a Pylo também, ou Pillow, como você preferir, para a gente aí gerar todos os componentes do código. Como a gente vai fazer online no Google Colab, tá? A gente não precisa fazer essa pré-instalação. Eu criei um notebook Python, no qual eu posso, inclusive, salvar no Google Drive. Eu já coloquei ali um nome. Aqui está o dataset, tá? Ele está tanto presente no Kaggle como no TensorFlow. A gente não vai precisar baixar nenhum tipo de dataset, nenhuma base de dados, justamente pelo fato da gente utilizar online. Todas as ferramentas aqui elas serão online. Então, não importa o sistema operacional em que você esteja, contanto que você tenha a conexão do TensorFlow, a gente vai conseguir executar tudo sem menores problemas. A primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é o carregamento dos dados. A gente vai fazer o import das libraries. Deixa eu copiar aqui esse código. Inclusive, todo esse código aqui, ele vai estar lá no meu site, bsocial.github.io, cujo link, se você estiver me assistindo pelo YouTube, estará aí na descrição. A gente vai selecionar o código. Vamos lá no TensorFlow, criar uma célula. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma célula de texto, para a gente fazer um markdown aqui e fazer uma listinha aqui. Importar libraries. Tá? Aí sim a gente coloca o código. E o que a gente vai fazer aqui? É o seguinte, a gente vai importar algumas libraries, todas aquelas que a gente pré-instala no modelo desktop, como aqui a gente está online não vai ser necessário. E a gente cria aí as duas bases de treino e de teste, respectivamente, carregando o dataset, aqui no caso do TensorFlow Datasets, tá? É um conjunto de bases de dados chamado Cat versus Dogs, que ele vai fazer esse import manualmente, automaticamente, aliás, a gente não vai precisar informar o local da base de dados manualmente para pegar de lá. É simplesmente fazer dessa forma e a gente vai separar aqui os dados de 80% para treino, tá? Que a gente vai realizar aqui. Podemos executar com Ctrl Enter ou clicando ali no botãozinho de executar. Ele vai fazer o import, primeiro a conexão do back-end com o Python 3, ele vai fazer o import de todas as libraries e depois vai carregar aí o modelo Cats versus Dogs. Esse modelo ele traz muitas imagens de gatos e cães. Essas imagens elas já estão preparadas. Geralmente esse preparo das imagens é colocar em tons de escala de cinza, padronizar, para deixar todas iguaizinhas umas às outras, para não ter tanta diferenciação e o modelo conseguir aprender com maior intensidade. Esse é o objetivo, então, que a gente trate as imagens antes de fazer a submissão ao modelo. E aqui é o que a gente vai fazer no próximo passo. Agora a gente vai fazer a verificação no TensorFlow. Os dados foram importados, esse processo pode demorar um pouquinho. A gente vai colocar aqui como segundo passo, preparação ou preparar imagens, tá? Para seguir o padrão. Criamos mais uma célula de código, no qual a gente seleciona o código e cola.
que é o que a gente vai fazer aqui. Vou só separar as coisas. Tá? A gente tem aí uma variável do tipo global, que o tamanho da imagem vai ser de 128 pixels. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar imagens quadradas, aqui é altura e largura, então são imagens quadradas de 128 pixels de altura por 128 pixels de largura, e a gente vai fazer uma normalização, a gente vai dividir ela pelo 255 para a gente ajustar aí resolução, tamanhos, para todas essas imagens ficarem num padrão. Tá? É aquele preparo das imagens que a gente estava falando. Aí a gente vai fazer a execução desse código e vai separar o mapeamento dessas imagens, tanto para os dados de treino como para os dados de teste. O próximo passo é trabalhar um pouquinho na otimização do nosso modelo, porque quando a gente vai criar um modelo e treinar o modelo, a gente precisa otimizar um pouco para as coisas serem menos lentas, digamos assim, e para o nosso modelo também ficar mais otimizado. A gente vai trabalhar com batching, que é a otimização de lotes, a otimização em cache de memória também. Então aqui a gente vai colocar mais uma célula de texto. Vamos colocar aqui otimizar modelo e mais uma célula de código, respectivamente. Vamos colar os comandos. Vou separar aqui, tá? Então a gente definiu o tamanho do bash para 32 e o buffer de memória para 1000. A gente pode executar isso aqui. Ele vai fazer a seleção. E o próximo, a gente vai criar um modelo, realizar a criação do modelo. Então, o passo 4 é criar o modelo. A gente não vai executar o modelo propriamente dito. Essa é a fase do treinamento do modelo. Aqui a gente só vai criar um modelo com as suas especificidades, para a gente poder realizar os cálculos de saída, onde que o valor 0 será gato e o valor 1 será cão, através do sigmoide, que faz aquele cálculo das dimensões, multidimensões. A gente vai utilizar o conv 2D e o maxpool em 2D com os atributos para a gente conseguir fazer isso, através dos tamanhos das imagens, que já estão normalizadas, que a gente fez o tratamento logo acima. E a gente vai compilar o modelo, tá? Que é a variável modelo que a gente criou, que é o modelo sequencial, que vai fazer o estudo das imagens através do otimizador Adam, o binary cross entropy, e a gente vai utilizar como metra a accuracy, a acurácia, ou seja, a precisão de acertos, o percentual de precisão de acerto que o nosso modelo vai ter. Então, é o que a gente vai executar aqui. Foram feitos os argumentos. E agora vem a parte que demora, tá? A gente vai fazer o treinamento do modelo utilizando algumas épocas. É a parte 5. Treinar modelo. Utilizando algumas épocas para melhorar a acurácia, a accuracy do nosso modelo, a precisão de acerto. A gente vai utilizar 10. A gente não precisa necessariamente colocar a variável global, a gente pode colocar simplesmente 10 aqui. Quanto mais épocas a gente colocar para a nossa rede neural convencional, a CNN, pode ser que a gente tenha otimização de acurácia, de precisão de acertos, ou pode ser que a gente comece a ter overfitting. O modelo vicie para um lado só. Por exemplo, ele só vai identificar cachorros, e quando a gente coloca uma imagem de um gato, ele vai estar viciado em identificar cachorros, e ele vai identificar aquele gato como cachorrinho. Então a gente tem que ter cuidado da quantidade de épocas que a gente está colocando. 10 épocas deve demorar em torno de 1 hora para realizar o treinamento desse modelo. A gente vai executar essa célula, e essa célula ela demora um pouco, a gente vai ver ali o andamento, o loading. São 10 épocas, a gente está na época 1, ele vai prosseguindo, respectivamente, época 2, época 3, até chegar na época 10, e aí o nosso modelo vai estar treinado e pronto para a gente fazer uma visualização dos resultados desse treinamento do nosso modelo preditivo. E depois de um bom tempo, o nosso modelo ele passou por todas essas épocas, demorou um bom tempo, mas a gente consegue ver aqui que a acurácia do modelo foi melhorando, tá? De 57%, ela passou no final, na época 10, 97%. Isso não garante que o modelo ele vai ter 97% de acurácia
sem a questão do overfitting. Então a gente tem que ter uma atenção quanto a isso. Pode ser que ele esteja acertando para um determinado lado. Por isso que as nossas imagens, o nosso modelo de treinamento e também o modelo de teste precisam estar bem trabalhados, bem padronizados e bem tratados, quando eu digo trabalhados com relação a isso. Aqui no Google Colab a gente vai informar os novos códigos. Agora a gente vai fazer a visualização dos resultados. Só para a gente ver em gráficos, vamos colocar aqui, ó, fazer dessa forma, vai ficar melhor. É o passo 6, visualização dos dados, que é um passo que acaba não sendo necessário, ele é mais necessário para a gente ter uma ideia do que aconteceu ao longo dessa execução, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui que ele vai gerar os gráficos da acurácia, do modelo e do treinamento e validação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a acurácia das validações, ó, melhorou com o passar das épocas, tá? E do treino também melhorou consideravelmente, né? A gente começou lá dos 50 e praticamente dos 60% e chegou lá nos 97, 98%. Então, valeu muito a pena a gente esperar para o modelo ficar mais fino com relação a esses ajustes. Bom, agora a gente precisa avaliar esse modelo com os dados de teste. A gente tem os dados de treino e agora a gente vai aplicar a esse modelo, avaliar modelo com dados teste. Tá? A gente vai aí ter uma ideia como o modelo está se comportando com os nossos dados de teste. Selecionei tudo, Ctrl Enter para executar aqui no Google Colab. Vai demorar alguns segundos. A gente pode ver em tempo real aí a acurácia do modelo sendo alterada. Tá? Ela está ali na casa dos 89%. A gente vai ver até o fim. E depois a gente consegue exportar esse modelo. A gente tem dois formatos. A gente tem o formato mais novo, que é o .keras, que advém da library Keras, ou o .h5. A gente vai chamar esse modelo de cat_dog_classifier. Você pode chamar aí do nome que você quiser, mas quando a gente for fazer o load desse modelo, você vai ter que chamar por seu respectivo nome, aquele no qual você informou. A gente está quase chegando lá, 146, e a acurácia aí com os dados do teste chegou aos 87,87%. Esse valor aqui ele não é um valor muito bom, tá? A acurácia tinha que estar mais ou menos ali na casa dos 95 para cima, para ser considerado algo um tanto quanto aceitável para ambiente de produção, digamos assim. Mas para o nosso modelo aqui está de boas, porque o que eu quero dizer com isso? Pode ser que determinada imagem um pouco mais desfocada sobre um gato ou um cão, o nosso modelo não vai identificar corretamente, ou vai identificar corretamente na dura sorte. Então a gente vai ter que fazer os testes na prática para ver como vai ser daqui a pouquinho. A gente só vai colocar aqui o nosso passo 8, exportar modelo. Então a gente pode fazer um código aqui de exportação do modelo. Eu vou copiar inclusive o comentário, tá? Mas é isso aqui, a gente só clica ali para salvar o modelo. Pronto, o modelo está salvo. Se a gente vir aqui no Colab, no Google Colab, aqui está o arquivo, a gente também pode alterar para H5 e executar, mas ele vai dizer que o HDF5, tá? Ele está mais antigo aqui, ó, Legacy, ele está legado, tá? Geralmente é o .keras. Mas, se a gente atualizar os arquivos aqui, você vai ver que vai ter o H5 ali também, do HDF5, da extensão HDF5. Legal. E agora a gente vai preparar esse nosso modelo para novas submissões de dados. Então, preparar novas submissões para esse nosso modelo, para a gente fazer umas submissões personalizadas. A gente vai importar o PIL, que é o principal deles, tá? Que vai trabalhar com imagens. E a gente vai também trabalhar ali com NumPy, TensorFlow Keras Pre-Processing. E a gente criou uma função, essa
função aqui, vamos indentar ela direitinho. E vamos executar com Ctrl Enter essa célula. A gente criou uma função de preparação da imagem, na qual a gente tem um path, ou seja, o caminho da imagem. A gente vai trabalhar aí com os dados do image size, é uma variável global que a gente já definiu lá em cima, cujo valor é 128 pixels. Aqui está ela. Tá? A gente pode informar isso manualmente, por exemplo, 128, 128. Ele vai fazer o resize, ele vai renderizar o tamanho dessa imagem e aqui a gente vai normalizar para deixar ela dentro do padrão. A gente já fez isso previamente, a gente já preparou. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, novas submissões. Legal. E a gente vai colar o código, no qual a gente vai fazer algumas alterações e vamos fazer o upload de algumas questões aqui, tá? Primeiro, a gente vai ter que fazer o upload de algumas imagens. Eu estou no Windows, tá? Estou aqui no Chrome. Na área de trabalho eu salvei duas imagens. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente vem no Google Colab aqui, fazer upload. Área de trabalho, aqui, da Lolita e do Fred. Vou dar um Enter, só clicar. Elas vão ser feitas aqui. Elas são JPG, tanto faz se é PNG, JPG, JPEG, você só vai ter que alterar no caminho dessas imagens. Por exemplo, a imagem do Fred, o Fred é um cachorrinho. E sim, realmente o nome dele é Fred, tá? Espero que o dono não me cobre direitos autorais. E da Lolita. A Lolita é uma gatinha. Quando a gente vai submeter a imagem do Fred, o modelo vai ter que dizer sim, é um cão. E quando a gente vai submeter a imagem da Lolita, o nosso modelo preditivo, o modelo vai ter que dizer não, não é um cão, é um gato. Tá? Como a gente faz isso? A gente vem aqui no Image Path e altera. No Google Colab, a gente tem o /content. Dentro do content, a gente tem aqui, ó, por exemplo, vamos começar com a imagem do Fred. Fred.jpg. Posso dar um Ctrl S para salvar. E a gente vai submeter. E o algoritmo vai dizer que com 99,96% de acurácia, ou seja, de precisão de acerto, ele vai dizer que é um cão, que é de fato um cão. Então, no nosso caso, o algoritmo acertou. Agora, se a gente trocar aqui para lolita.jpg, você vai ter que se atentar aí à extensão da imagem, alterar ali. Vamos ver o que o modelo vai dizer. Ele vai dizer que há chance de 31,67% de ser um cão, ou seja, uma chance abaixo dos 50%. Se é abaixo das 50%, não é um cão descrito na imagem, então é um gatinho. É dessa forma que o nosso modelo vai trabalhar na prática. Por fim, a gente vai salvar aqui mais uma célula do código, onde que a gente pode carregar esse modelo pronto, que a gente exportou o modelo no HDF5 e no Keras. Agora a gente pode colocar aqui o código para fazer o upload, tá? O load, o carregamento desse modelo. No caso aqui a gente tem que trocar conforme o nome do modelo que a gente descreveu ali nos arquivos que estão salvos, inclusive aqui no File Explorer do Google Colab. Você pode criar, inclusive, uma pasta, você pode salvar no Google Drive. O Google Colab ele é bem prático com relação a isso. A gente só colocar aqui, ó, e executar, ele vai chamar, no caso deu tudo certo, para chamar o nosso cat_dog_classifier.keras. Nesse caso, é só trocar para H5 se você quer trocar para o HDF5. Por fim, se a gente quiser exportar todo esse código do Google Colab, no caso esse Python Notebook, a gente vem aqui fazer download, baixar, a gente pode baixar o arquivo .py, o arquivo em Python, ou o arquivo de notebook em Pine. Aí a gente pode só simplesmente salvar, vai estar lá na área de trabalho o arquivo de todo o nosso código do projeto. Mais informações de todo esse código você pode encontrar lá no meu site, ubisocial.github.io. E um abraço, excelentes projetos com o reconhecimento de imagem através da Deep Learning
com a linguagem de programação Python.